Olha, eu vou ser bem clara sobre uma coisa. Eu não amo mais você. Estou aqui a esperar da tua presença, não sairei. Não sei o que fazes agora, mas sei o que queres de mim. Um novo tempo chegará, um tempo melhor, eu sei, viverei, mas arrependido e maduro serei, se me der a bênção da tua voz. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão todos vocês? Eu os abençoo. Eu peço que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a vida de cada um de vocês que entrou aqui nessa mensagem para buscar uma resposta de Deus para o seu casamento. Eu sou Leandro Barros, servo do Senhor Jesus, usado nas revelações na palavra para trazer lucidez espiritual para todos que buscam aí a restauração do casamento. A palavra que eu trago hoje será no mínimo animadora, se você não sair dessa mensagem, se você não escutar somente os primeiros 5, 10 minutos, mas você tiver paciência de ouvir ela por inteiro, eu garanto que você será reanimado, será reavivado e verá a sua bênção mais próxima de você do que você tem visto hoje, que você tem visto até este momento antes de entrar para ouvir essa mensagem. Mas antes, eu quero chamar a tua atenção para um projeto que eu tenho, Projeto Nordeste. Estarei indo para o Nordeste, a uma missão evangelística. Já temos ali um trabalho montado ali, uma igreja se inicia ali, e tudo isso foi através da sua doação. Então, eu vou pedir para que você oferte para esse projeto. Não deixe de ofertar. Estamos precisando de parceiros. Se você conhece alguém que queira se comprometer todo mês com uma quantia qualquer para estar nos ajudando, faça isso. Se for você, faça isso. Eu estarei indo ao sertão novamente e preciso de doações para passagem, para estadia ali. Então, esse Pix que está aparecendo aí na imagem é o Pix da conta do Projeto Nordeste. Ela está no meu nome. Faça a sua doação. Não deixe de ajudar a obra do Senhor. Amém? Eu vou agora iniciar a mensagem do Senhor, aquilo que Deus trouxe para mim, e eu espero que você seja edificado. Perdão se estão ouvindo barulhos externos, mas eu não estou dentro do meu estúdio. Na verdade, eu tive que desfazê-lo por um motivo de necessidade, mas em breve estarei fazendo outro estúdio para eu poder fazer uma gravação com uma qualidade melhor para vocês. Antes eu quero orar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, que eu vou orar tanto para que eu tenha sabedoria para ministrar a palavra de forma concisa para você, de forma direta,
assim também como vou orar para que Deus, Ele unja o teu ouvido, a tua mente, para que essa palavra ela possa penetrar de uma forma tão tremenda que após ela você vai se alegrar e ter a certeza de que Deus está nessa luta que você está passando junto com você. Então, meus irmãos, antes, vou pedir para que você se inscreva no canal. É estritamente necessário que você se inscreva. E mais necessário ainda é a sua curtida. Por quê? Porque o canal ele é beneficiado através do seu like. Porque faz com que o algoritmo do YouTube entenda que essa mensagem e as outras estão sendo úteis para os espectadores, para aqueles que vêm até o YouTube atrás de informação. Então, não deixa de dar o seu like, por favor, se inscrever e, claro, ativa o sininho das notificações. Se você não tem recebido notificações, o que você faz? Se desinscreve do canal e depois se inscreve novamente, porque aí o YouTube vai entender que você realmente está interessado no conteúdo evangelístico desse canal. Mas sem mais delongas, vamos para a mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: Deus devolverá o que é teu, mas e depois? O que fará disto? Hoje eu venho trazer uma revelação após Deus devolver o que lhe foi roubado, ou Deus lhe abençoar com aquilo que você vem pedindo a Ele há muito tempo. Nós vamos estar aí agora através da vida do rei Joás, após ele ali ter o seu reino restituído. Nós vamos ver o que ele fez desse reino e o que as decisões que ele tomou acarretaram com a bênção de Deus. Porque ele receber o trono de volta foi da parte do Senhor. Mas nós vamos ver que quando nós não colocamos Deus no centro, mesmo se for Deus trazendo, isso pode se virar contra nós. Então fica muito atento a essa palavra, que certamente ela vai impactar o teu coração. Vamos para a palavra do Senhor. Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu tenho a plena convicção que a verdade é a única coisa que pode nos livrar de todo mal e refazer a nossa vida. Então fique atento. Eu vou pedir para que você abra a palavra no livro de 2 Reis, capítulo de número 12, que vai dizer assim: no 7º ano do reinado de Jeú de Israel, Joás se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes e mandou que eles juntassem todo o dinheiro recolhido do templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro da promessa e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia.
e o dinheiro era para ser usado no conserto do templo. Mas no ano 23 do reinado de Joás, o sacerdote ainda não havia feito conserto. Por isso, Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante não fique com o dinheiro que receberam, mas entreguem para que os consertos possam ser feitos. Então Joiada pegou uma caixa, fez uma abertura na tampa e pôs a caixa perto do altar, do lado direito de quem entra no templo. Os sacerdotes tomavam conta da entrada, punham na caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazer em taça de prata, bacias, trombetas, tesouras, de aparar pavios, de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas de Josafá, Jeorão e Acasias, que havia sido reis antes dele e haviam separado para Deus o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia do tesouro do templo e do palácio e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele, então dois deles, Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Sila. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar pregando a Tua palavra. Que o Senhor nesse momento, Pai, possa me usar para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração acerca dessa palavra e que vai servir como guia para os que estão cegos, guia para aqueles que já estão tendo as suas vidas restauradas, para que não percam novamente a bênção do Senhor. Fala conosco, abençoa o teu povo que estará ouvindo essa mensagem, hoje ao vivo, e também os que estarão ouvindo depois. Que o Senhor os abençoe. No nome de Jesus. Amém. Amém? Mas antes de eu começar, já vai aí metralhando o dedo no like aí. O seu like é muito importante pra gente, criador de conteúdo. E isso nos motiva mais. Quanto mais likes nós recebemos, mais motivados nós ficamos de trazer mensagens para vocês. Então deixe seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal também. E ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar uma mensagem nova no canal, tá bom? Então não esquece aí. Deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para ajudar a gente. Então vamos lá. Vamos aí hoje falar sobre a vida do Joás. Eu preguei sobre ele na mensagem passada, na de número 206, uma antes dessa. Nós vimos ali que Joás, ele teve o seu reino restituído. Deus trouxe de volta o que tinha sido tomado dele. Então você que tomaram de você o teu casamento, a tua mulher, teu marido, tomaram a tua paz, saiba que Deus, ele vai restituir isso. Deus vai trazer de volta tudo que é dele para a sua vida. Então não precisa ter medo.
Foi justamente o que aconteceu com Joás. Joás, ele foi ali, praticamente tentaram tirar a vida dele quando ele era um bebê. A avó dele, Atalia, filha de Jezabel, e ela assumiu o trono, ficou no trono por 6 anos. Tudo isso está na mensagem passada. Eu aconselho, antes de você ouvir essa, que você ouça a 205 e a 206, que é praticamente uma continuidade dessa mensagem aqui. Mas enfim, Joás, ele recebe aí a restituição de Deus. E aquilo que eu falo, Deus, ele vai restituir, meu irmão e minha irmã, a sua vida. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Tudo que lhe foi roubado, Deus traz de volta. Tudo aquilo que Deus, ele te deu, o diabo não toma, certo? O diabo não toma. Só quem tem o poder para tirar de você é o próprio Deus. Aí já é outra coisa. Se o próprio Deus tirou de você, aí já é outra coisa. Aí o diabo não traz, ninguém traz. Mas enfim, Deus, ele vai devolver o que é teu. Mas e depois? O que você vai fazer com isso? Nós vamos ver hoje na mensagem o Joás. Ele recebe o trono de volta e nós vamos ver como ele agiu depois disso. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós que aos 7 anos de idade, Deus restitui o trono para Joás. Deus, ele restitui esse trono no 7º ano ali do reinado do Jeú, de Israel. Joás, ele se torna rei. E ele vai governar por 40 anos. Porque o versículo 2 vai dizer que durante toda a sua vida Joás fez o que agrada ao Senhor. Nós podemos já ver a diferença de quem faz a vontade de Deus para quem não faz. A gente já vê a diferença da bênção quando chega. Nós vemos que José do Egito teve ali a sua liberdade tomada pelos seus irmãos por causa de inveja. Mas isso era um propósito de Deus, e Deus vai e restitui tudo para José e dá a ele algo além do que ele jamais poderia ter se Deus não desse. E o tempo que ele recebe ali a bênção, o governo do Egito, ele fica muito mais tempo no poder como governador do Egito do que o tempo que ele passou naquela cisterna, naquela prisão. Não se comparou ao tempo da restituição de Deus na vida dele. Mesma coisa Joás. Joás viveu 6 anos num exílio, ali no fundo do templo, num quarto, sendo cuidado por uma babá, pela a esposa de Joiada e pelo sacerdote Joiada. E ele tinha perdido o seu trono. A sua avó, ela assume o trono, toma o trono dele, achando que ele está morto. Durante 6 anos, ela está ali reinando soberana. Até que Deus, chega o tempo de Joás retomar o trono, e Deus dá a ele. Então aqui no capítulo 12 já mostra a restituição do trono. Joás, ele assume o governo de Jerusalém e fica 40 anos. Nós podemos ver que o pai dele, o avô dele, o Jeorão, ele reinou 8 anos e fez tudo que era mal diante do Senhor. Logo depois vem o pai dele, que era o Acasias, e Acasias, ele reina 1 ano só.
Logo depois vem a avó dele, a Atalia, e ela reina 6 anos. Todos 3 fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E não dura. Não dura. Se Deus, Ele te dá ou Ele permite algo e você não cuida, se você não obedece, não coloca como prioridade, você vai desfrutar pouco tempo disso. Nós podemos ver que muitos dos irmãos que me ouvem hoje ficaram casados 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos. O casamento não durou. Por quê? Porque em algum momento o Senhor foi abandonado. O Senhor deixou de ser obedecido. Deus, Ele até dá a bênção. Ele até restitui. Mas se você não cuidar, o próprio Deus vai ali e toma. O próprio Deus permite que Satanás venha guerrear contra você. Nós vamos ver tudo isso hoje na palavra. Mas se você for alguém que agrada ao Senhor, essa bênção vai perpetuar na tua vida, assim como foi com o Joás. O avô reinou 8 anos, o pai reinou 1 ano, a avó reinou 6 anos, porém Joás reinou 40 anos. Foi o reinado mais próximo do reinado do rei Davi, que também reinou por aí, entre 40 e poucos anos, reinando sobre Israel. Então, há vantagem sim em você obedecer ao Senhor. Então você, meu irmão e minha irmã, que está buscando a restauração do teu casamento, ou você, meu irmão e minha irmã, que está buscando um casamento, esperando em Deus um marido, uma mulher de Deus, saiba que Deus ele vai sim fazer isso na sua vida. Ele vai devolver o que é teu ou vai te dar o que é teu. Porém, você vai precisar cuidar muito bem, porque apesar da palavra aqui dizer no versículo 2 que Joás por toda a vida fez o que agradava ao Senhor, dá a impressão que ele não errou, que ele só fez o que agradava ao Senhor. Não, a palavra aqui quando diz que ele fez o que agradava ao Senhor por toda a vida, é que ele cometeu mais atitudes que agradavam a Deus do que desagradavam. Por exemplo, vou te mostrar no texto o que ele fez para que a palavra dissesse que por toda a vida ele agradou ao Senhor. Versículo de número 4 vai dizer: Joás chamou os sacerdotes e mandou que ele juntasse todo o dinheiro recolhido no templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios, os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Aí no versículo 5 vai dizer: cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia. O dinheiro era para ser usado no conserto do templo. Ou seja, ele assume o reinado e já se preocupa com o templo, em reconstruir o templo do Senhor. E ele vai fazer isso com toda a dedicação. No versículo 6 vai dizer: mas no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum conserto. Ou seja, 23 anos se passaram e o templo não estava pronto ainda. Na verdade, não tinha feito nenhum conserto. Estava do mesmo jeito. Ou seja, os recursos que Deus enviou, porque tinha muitos recursos, a Bíblia vai dizer que tinha muitos recursos, mas eles foram indisplicentes. Aí o que o Joás faz? Para vocês verem, por isso que ele agradou ao Senhor. Versículo 7. Por isso, Joás chamou Joiada e outros sacerdotes e lhe perguntou:
por que vocês não estão consertando o templo. De agora em diante, não fiquem com o dinheiro que receberam, mas entregue para que os consertos possam ser feitos. Joás, ele foi categórico que Jerusalém precisava que o templo fosse reconstruído, porque os seus antepassados, o avô dele, Jeorão, o pai dele, Acasias, e a avó dele, Atalia, destruíram praticamente o templo, colocando lá dentro os deuses, a deusa Zerá, o deus Baal, e ele faz de tudo para esse templo ser reconstruído. Ou seja, dá a entender que Joás foi um bom rei. Porém, não foi bem assim. Por quê? Porque alguns versículos vão mostrar que ele deixou a desejar em algumas coisas. Por exemplo, no versículo 3, olha o que vai dizer o versículo 3. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. O sacerdote Joiada, com certeza, ele tentou derrubar esses lugares pagãos, mas algo fez com que o Joás não derrubasse esses lugares. Aí você vai poder dizer: ah, mas irmão Leandro, Joás, ele se empenhou na obra de Deus para reconstruir o templo. É verdade. Porém, Joás não acabou com a idolatria. Então o que adianta um templo reconstruído se o povo não está com o coração realmente em Deus? E isso desagradou demais ao Senhor. Por quê? Porque o povo não adorava Deus mais. Eles adoravam aos Baalins. Eles adoravam a deusa Azerá, mas ao Senhor não ofereciam uma verdadeira adoração. Entende? E isso vai ter consequências. Por causa disso, o rei Joás vai perder o seu trono. Isso mesmo. Ele vai perder a bênção do trono restituído dele. Versículo de número 17 vai dizer assim: nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. Meus irmãos, o Senhor, ele levanta ali o rei sírio para atacar Jerusalém por causa da idolatria. Se você pegar lá 2 Crônicas, capítulo de número 24, se eu não me engano, você vai ver que Deus permitiu que o rei da Síria, apesar de ser um exército muito menor que o exército de Israel, de Jerusalém, Deus permitiu que ele vencesse o rei Joás e o ferisse. E lá vai dizer que dessa forma, o versículo vai dizer, dessa forma o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Então, meu irmão e minha irmã, quando Deus restituir teu casamento, ou se Ele já fez isso, ou quando Deus te der um casamento, meu irmão e minha irmã,
que você tanto pede ao Senhor. Cuidado para você não se empenhar demais na obra, mas continuar idolatrando o teu marido e a tua mulher. Porque foi isso que aconteceu com Joás. Ele se empenhou demais na reconstrução do templo, mas esqueceu de tirar a idolatria do povo. E o povo continuou idolatrando ao Senhor no reinado dele. E é claro que isso não vai dar certo. Toda vez que você colocar alguém no lugar de Deus, isso é idolatria. E uma vez que isso acontece, o Senhor, por te amar e ter zelo pela obra dele na sua vida, ele vai destruir tudo que você idolatra. Quantas pessoas eu vejo que... irmão Leandro, Deus restaurou meu casamento. Eu estou muito feliz porque meu marido voltou, minha mulher voltou. Primeiro conselho que eu dou, eu falo, olha, cuidado com a idolatria. Cuidado para você não fazer a bênção de Deus virar maldição, porque ela vira. Porque a igreja prega, os canais de restauração aí, né, que vão pela emoção, os canais que querem só te prender, eles dizem, quando Deus restituir, nunca mais quebra. Quando Deus faz perfeito. O seu marido vai voltar perfeito. Mentira, tudo mentira. Como que seu marido está lá no pecado, a sua mulher está lá no pecado, fornicando, com amante, muitos na bebida, nas drogas. Como que ele vai voltar para casa da hora para outra santo, santo, santo? Não existe isso. Se ele voltar convertido já é uma vantagem. Mas você vai ter lutas. Se você que está buscando ao Senhor, vacila diante do Senhor, coloca coisas na frente do Senhor, imagina o teu marido e tua mulher que vão voltar. Ou você que vai se casar, aí vai casar com jugo desigual. Arruma um marido que não é crente. Ou arruma um marido que está na igreja, mas não está convertido. Isso é jugo desigual também. O que isso vai gerar? Uma idolatria. Você vai continuar servindo ao Senhor, como você faz, edificando o seu templo, igual Joás. Porém, a idolatria vai estar dentro da tua casa. A família vai ser o mais importante, que é o que a igreja está pregando. A igreja prega que a família está em segundo lugar e depois vem a obra. Isso é uma grande heresia. Se você ouvir alguém pregando isso, saiba que não é o Espírito Santo que está usando essa pessoa. Porque Jesus deixa bem claro que aquele que não deixa pai, mãe, irmão, filho, filha, marido, sogra, bens e até a si mesmo, por amor dele e do evangelho, não serve para ser discípulo dele. Jesus vai virar para aquele e fala, vem comigo. Ele fala assim, não, deixa eu antes sepultar o meu pai. Ou seja, deixa eu cuidar da minha família primeiro. Jesus fala assim, não, deixa que os mortos sepultem os mortos. Aí o outro Jesus vai falar, vem. Não, Senhor, deixa eu ir antes de despedir da minha família. A família é mais importante, Senhor. O meu pastor me ensinou isso. Jesus vai falar assim, não, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto a herdar o reino de Deus. Ou seja, quando você coloca a família no lugar da obra, você está olhando para trás. Então você não é apto a entrar no reino de Deus. A família ela é importante, mas ela não é prioridade. A prioridade é em primeiro o reino de Deus e a justiça. Ou seja, o reino de Deus, a obra e a justiça é o Senhor. Eles são os mais importantes de tudo. Porque o rei Joás, ele vai pecar contra o Senhor aí. O que adianta ele ser tão empenhado na obra? Ele era tão empenhado que ele não deixava o dinheiro se desviar. Ele não permitia que o dinheiro se desviasse. Todo o dinheiro tinha que ser para
os reparos do templo. Versículo 13 vai dizer isso. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar pavios de lamparinas ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Ou seja, tudo era para os concertos do templo. A prioridade dele era edificar a casa do Senhor. Mas não se edifica a casa do Senhor fazendo reformas. A casa do Senhor se edifica exterminando qualquer coisa que atrapalhe a comunhão do povo dele para com Deus. Então a mesma coisa é o casamento. Lembre que o seu casamento quebrou porque Deus deixou de ser o centro na sua vida. Deus, ele deixou de ser a prioridade. Colocou algo no lugar de Deus. O que isso vai acontecer? Vai quebrar. É fato que vai quebrar. O reino de Joás quebrou. O reino de Joás quebrou. Deus tirou ele do trono. O Senhor pegou ali o trono dele e deu para o filho dele. Ele poderia reinar muito mais. Mas aí o sacerdote Joiada morre e ele começa a fazer o que bem entender, o que bem entendia. Enquanto o sacerdote Joiada estava guiando ele, porque o sacerdote Joiada foi quem o preparou quando ele era uma criança, estava escondido lá no quarto. O preparou desde que ele nasceu até os 7 anos de idade para ele ser o rei. Quando ele herda o trono, quando Deus restitui o trono, a primeira coisa que foi dada de presente para ele foi uma cópia do livro da lei. E o sacerdote disse: ó, o seu reinado tem que ser em cima deste livro. Se você se desviar dele para a direita ou para a esquerda, o Senhor vai tomar. E a mesma coisa eu falo para você, meu irmão e minha irmã. Não adianta nada você ficar fazendo campanha, se matando de orar, e a hora que Deus trazer, você cair na idolatria de novo. Você colocar o seu marido, sua mulher no pedestal de novo. Vai quebrar. Muitos são os casamentos que isso aconteceu. E eu peço até para vocês que estão me ouvindo aqui, que aconteceu isso na vida de vocês, Deus trouxe de volta, mas depois quebrou de novo. Por quê? Porque Deus não foi o centro, nem da sua vida, nem da vida do seu marido que veio de volta. Se for para seu marido voltar e ele não colocar Deus no centro, é melhor que ele nem volte. Se não for para sua mulher voltar e ele não colocar, ela não colocar Deus no centro, pelo contrário, ainda atrapalhar você que ficou na posição e você entrar na mentalidade deles, é melhor que Deus nem traga. Porque isso vai ser igual o reinado de Jeorão, de Acasias e de Atalia. O de Jeorão foi 8 anos. De Acasias foi 1 ano. De Atalia foi 6 anos. Para que você quer um casamento para durar 6 anos? Para daqui a pouco quebrar de novo, você tomar outro chifre? Para você ser repudiado tudo de novo? Para quê? Então coloque Deus numa posição na sua restituição que ninguém tome. Porque é Deus sair do centro e a casa quebra. É você tirar os olhos de Jesus e você afunda, igual o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava muito bem andando sobre as águas. Tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Porque quando você olha para Jesus, você anda sobre a tempestade. Muitos de vocês estão aí sofrendo nesse deserto. Por quê? Porque estão com o olho lá no casamento. Fica olhando o WhatsApp do marido. Fica sabendo de todas as notícias que acontecem lá com ela, com ele, com os amantes.
fica conversando com o amante no telefone, muitos até brigando. Ah, o que você tá não é teu, é meu, porque eu sou uma só carne com ele. Nem isso é mais. Porque se o teu marido se uniu com uma amante, isso é prostituição. 1 Coríntios 6 vai dizer que o homem, quando se junta com uma prostituta, se torna uma só carne com ela. Até isso a igreja é ignorante, porque acha que uma só carne a pessoa continua mesmo se o marido tiver com outra pessoa. Não continua, não. Uma vez que ele se junta com outra mulher, com outro homem, a sua mulher com outro homem, ela se tornou uma só carne com aquela pessoa. Tornar uma só carne é sexo. É quando o marido, o homem e a mulher têm ali a penetração. Aquilo é um pacto de sangue. Porque a ciência explica que no ato sexual, vasos são rompidos quando o pênis penetra a vagina. Vasos microscópicos, né? E ali há uma liberação de sangue. Não é nada que venha trazer vazamento nem nada. É algo muito microscópico. Aí ali se torna uma só carne. Enfim. Então, não fica olhando o outro lado, o que está acontecendo, o que vai ser. Porque isso já é uma idolatria. Não adianta você ficar na madrugada buscando, orando, mas se declarando que é Deus, ai Deus, agora é só Deus na minha vida, mas não consegue viver sem saber o que o outro lado está acontecendo. Isso é uma idolatria. Se Deus traz, primeiro que já não é Deus que vai trazer, né? Porque Deus não vai trazer com você babando no seu marido, na sua mulher. Deus não vai trazer um ídolo para você. Por isso que você tem que esperar. Foi o que eu preguei na mensagem passada. O Joás, ele não orou para ter o seu reino de volta. Ele não fez campanha para ter o seu reino de volta. Ele não clamou ao Senhor para ter o reino de volta, porque ele era uma criança. O próprio Deus já estava preparando a restauração dele. O próprio Deus estava fazendo isso. Aí Deus traz aí a restauração do trono. E o que ele faz? Vai e faz o que desagrada ao Senhor. Entende? Em 2 Crônicas 24, a partir do versículo 22, para vocês entenderem qual foi o pecado de Joás, por que Deus matou ele, por que Deus tomou o trono que Deus restituiu dele, vocês vão entender. 2 Crônica 24, tá aí na tela de vocês. A partir do 22, vai dizer assim: o rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor Deus veja isto e acerte contas. Quem foi o sacerdote Zacarias? Ele foi filho do Joiada. Joiada morre aos 130 anos de idade. E depois que Joiada morre, Joás começa a fazer as coisas do próprio jeito. Aí está a importância de você ter um homem de Deus sobre a tua vida para lhe ajudar na restauração. Tem muitos que são assim, né? O marido volta, aquele pastor que estava ajudando não serve mais. O Leandro Barros, que você ouviu quando estava no deserto, já não serve mais. Agora você já começa do teu jeito a assumir o teu relacionamento. É claro que vai quebrar. Porque Deus, ele colocou uma autoridade sobre a tua vida. Você não pode simplesmente negligenciar essa autoridade agora porque você entrou no romance. Ou Deus está trazendo um homem de Deus para a tua vida e agora o seu pastor não serve mais.
Foi o que aconteceu com Joás. O sacerdote Joiada morre e ele começa a fazer tudo o que quer. Para vocês terem uma ideia, Deus usa Zacarias para profetizar a idolatria do povo, que Deus não estava se agradando e que Deus iria trazer o inimigo. O povo tenta apedrejar Zacarias. Aí o rei, para agradar o povo, Joás, o que ele faz? Ele vai lá e mata o filho do sacerdote que o coroou. Ele vai lá e mata Zacarias. Aí é aqui o versículo 22. Depois você lê o capítulo 24, você vai ver. Onde diz aqui que o Joás não levou em consideração tudo que o pai do Zacarias fez por ele. Inclusive, restituiu o reino para ele. E ele vai e mata Zacarias. Aí Zacarias, sacerdote do Senhor como o pai dele era, Zacarias vai e diz: que o Senhor Deus veja isso e acerte contas. Aí no versículo 24 acontece o que Zacarias fala. 24. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás ele sai ferido. Versículo 25. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ele ainda estava na cama. Olha! Que adianta Deus restituir para você, mas se você está aqui nesse deserto dizendo que está atrás de Deus, mas está nada, é mó mentira, você está atrás só do teu casamento, e quando Deus restaurar teu casamento, você larga Deus de novo. Se prepara que o tombo é maior. Vai ser maior. Se Deus já restaurou teu casamento, você continua aí, indo à igreja quando quer, orando quando dá, lendo a palavra quando sobra um tempo, se prepara, porque os sírios vão vir, os inimigos vão vir, Satanás vai vir, porque Deus, ele dá essa legalidade para Satanás entrar na tua vida e fazer um estrago de novo, assim como fez na vida de Joás. Entende? Deus permitiu ali que um exército pequeno dos sírios. A Bíblia é bem clara, vai mostrar que o exército dos judeus era muito maior. Mas Deus permitiu a vitória. Aí o Joás o que faz? Ele é ferido pelos sírios e ele começa a agir do próprio jeito para se livrar, né? Olha o que vai dizer aqui no 17 de 2 Reis, que é a mesma coisa que está falando lá em Crônicas que eu acabei de ler. Nessa época o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e conquistou, ou seja, chegou até a ferir o rei Joás, né? Aí vai dizer, depois resolveu atacar Jerusalém. Aí o 18, o rei Joás de Judá pegou todas as ofertas de Josafá, Jeorão, Acasias, que havia sido reis antes deles, e havia separado para Deus, o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio e mandou tudo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. É aí que Hazael ele vai embora, mas deixa o Joás ferido. Ou seja, Joás, quando viu que tudo estava quebrando no reino dele, ele começou a fazer as coisas do próprio jeito, para dar um jeito para o reino não quebrar. E é isso que acontece com os irmãos, quando Deus restitui, aí vê que o marido está começando a falar no WhatsApp de novo, a mulher já entra no banheiro, só anda com o telefone na mão, já arrumou uma amiga que virou confidente. Aí o que os irmãos fazem? Começa a agir do próprio jeito, tentando consertar, mas não adianta.
Você abandonou Deus lá atrás. Então agora não adianta você tentar consertar, você vai morrer, vai quebrar teu casamento. Foi o que aconteceu com o rei Joás. Ele pegou todo o ouro do templo. Olha o que ele fez, pegou coisa sagrada da casa do Senhor e deu pro rei sírio, achando que fazendo isso ele ia escapar da morte. Beleza, o rei sírio pegou todo o ouro, malandro, pegou toda a riqueza ali de Judá e levou com ele. Mas aí o que Deus fez? Então você acha mesmo que você não vai morrer pela mão do rei? Não? Então beleza. Eu vou fazer com que os seus próprios oficiais te matem. Versículo 20, tá aí na tua tela. De Reis 12, 20 e 21. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então 2 deles, Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito no lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada que desce para a cidade de Sila. Adiantou o quê? Adiantou nada. Ainda profanou o templo do Senhor, pegando os utensílios de ouro, de prata, para dar para o inimigo. Aí, meu amigo, Deus fez um estrago. Pegou o próprio pessoal do povo dele e fez com que ele se revoltasse e matasse ele. Ou seja, como, meus irmãos, que alguém que recebe uma restituição de Deus como Joás perde? Ainda desfrutou muito tempo, desfrutou 40 anos. Porque no início houve fidelidade. Por isso que ele durou tanto tempo. Porque enquanto ele estava debaixo da autoridade do sacerdote Joiada, o homem que Deus levantou para orientá-lo nessa bênção, ele fez tudo que agradava ao Senhor. Mas no final, quando Joiada morre, ele toma o controle, ao invés dele agora ser submisso ao Zacarias, que era filho de Joiada, não. Ele vai e começa a fazer as coisas do próprio jeito. Então guarda isso no teu coração. Deus, ele vai restaurar a tua vida. Ele vai devolver o que é teu. Se o que é teu foi Deus que deu, ele vai devolver. Agora, se não foi, não vai haver essa devolução. Mas o que é de Deus vai ser devolvido sim. Mas o negócio é o que você vai fazer depois disso. Lembre que Joás foi bem por muitos anos, enquanto estava debaixo da autoridade do sacerdote Joiada. Ele obedeceu fielmente aos mandamentos. Mas depois começou a tomar as coisas do próprio jeito. Começou ali com a idolatria, que ele não exterminou. Então cuidado, para você não entrar numa restituição babando no seu marido, na sua mulher, no seu filho, no seu trabalho, no seu negócio. Eu não sei o que você está buscando com o Senhor. Porque isso aqui serve para tudo, não é só para casamento, é para sua vida toda. Colocou algo na frente de Deus, vai quebrar. Igual aconteceu com Davi. Davi foi a mesma coisa. Estava indo muito bem, até o momento em que fez aquilo com Urias. A Bíblia vai dizer que nunca mais a espada se apartou da vida de Davi. A vida de Davi dali foi só decadência. Beleza, não pecou mais contra o Senhor depois daquilo. Mas em compensação, a família toda destruída. Então pense nisso, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Irmão Leandro, igual os outros canais falam, se você está buscando, quando Deus fizer a obra completa, a bênção é completa, nunca mais vai quebrar. Vai nessa. Vai nessa. Dá lugar para Satanás. Você vai ver se quebra ou se não quebra. Então guarda essa palavra. É uma palavra de alerta. Prioriza o Senhor. Que aí sim, aí não vai ter erro. Aí você vai desfrutar de um casamento até que a morte os separe. Amém? Que Deus possa estar abençoando vocês com essa palavra, que é fiel, tá? Poucos estão pregando isso aí. Os canais estão pregando que basta você buscar, que Deus traz, que Deus faz.
tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque você está sofrendo e Deus não quer que você sofra, que é outra mentira. Porque Deus usa o sofrimento para te levar à obediência. Então como é que Deus não quer que você sofra? Ele não queria que você entrasse nesse sofrimento, mas você foi desobediente, então agora aguenta a pancada. Porque Deus vai fazer desse sofrimento aí coisas grandes. Ele transforma o mal em bem. Todas as coisas cooperam, não é isso? Para o bem, cooperam para o bem. Então o mal que está vindo pela sua vida, ele vai cooperar para o bem, se você permanecer. E eu creio sim que Deus traz, restaura, traz de volta. Ele quer algo duradouro, igual ele queria com Joás. Ele não deu o trono para Joás perder o trono. Foi Joás que caiu no caminho errado. Então que isso fique de exemplo para mim e para você. E que nós possamos ser fiéis a Deus acima de tudo e de todos. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. E eu aproveito já para mais uma vez vir falar sobre o Projeto Nordeste. Eu preciso da tua doação. A obra de Deus, ela precisa dos irmãos. Deus, ele é poderoso para fazer nascer dinheiro da árvore. Ele pode fazer isso. Só que ele já levantou um povo para ofertar, para dizimar, porque ele envia recursos. Então eu sei que Deus, ele toca no teu coração. Muitas vezes a gente desobedece. Se Deus está tocando para você dizimar uma quantia, por mais que essa quantia seja alta, esse dinheiro já foi separado para isso. Então não deixe de ofertar o Projeto Nordeste. Em breve estarei voltando lá. E dessa vez vou fazer lives ao vivo, para vocês conhecerem como é que é o projeto, onde é que a gente vai, para vocês conhecerem os cultos que estão sendo feitos. Tudo isso. Para você ver que o seu dinheiro, seu não, né? Do Senhor, que o Senhor te dá para você ofertar, está sendo realmente ofertado na obra. E eu estarei indo lá para ajudar pessoas, os irmãos que já são da igreja, para dar uma vida melhor, construir um quarto para alguém, embolsar uma parede para os irmãos da igreja, fazer uma casa para aqueles que estão morando naquelas casas de barro. É para isso que é o dinheiro do Projeto Nordeste. Então deixa a sua doação, o Pix está aí na tela, está aqui também na descrição. Se você é um empresário, uma empresária, quer ajudar essa obra mais do que dar somente uma oferta, tem o telefone da irmã Fabiana aqui embaixo, entre em contato com ela, mas não deixe de ofertar. Outra coisa, eu voltei a dar aconselhamento, é gratuito, tá? Não cobro nada de ninguém. Você só precisa marcar com a irmã Fabiana, que também está aqui embaixo na descrição o número dela. Entra no grupo, tem que estar no grupo para falar comigo. Se não tiver no grupo, ela não vai marcar um horário. Tem que estar no grupo. Irmão Leandro, eu tô tentando entrar no grupo pelo link e não consigo. Entra em contato com a irmã Fabiana que ela te coloca lá no grupo. Ok? Ela está responsável por isso aí. O Senhor a levantou para isso. Que eu já voltei a aconselhar, tá? Eu tinha dado uma parada para mim me consagrar, mas agora o Senhor me trouxe a aconselhar novamente. Ok? Também venho te convidar para estudar comigo. Vem estudar comigo. Eu tenho 2 estudos. O da interpretação bíblica, para você que já está descansando no Senhor, né? Está esperando aí no teu casamento, descansando no Senhor. Para você aprender mais a palavra, para quando Deus restituir o teu casamento, não aconteceu o que aconteceu com o rei Joás, que perdeu o seu trono e ainda foi assassinado. E para você não destruir, né, aquilo que Deus te der. E tem o outro, que é da dinâmica do casamento, que é para você que está sofrendo. Irmão Leandro, eu estou sofrendo, eu não consigo tirar o foco. Cara, entra nesse estudo, que você vai ser instruído dentro da palavra a como se portar diante da situação do seu marido, sua mulher está com um amante, a situação de você estar passando necessidade. Tudo isso, esse estudo, ele vai lhe ensinar.
Entra em contato com a irmã Fabiana também. Tudo é com ela agora. O número do telefone dela está aqui na descrição. Amém? Então, eu espero que essa mensagem ela tenha preenchido o teu coração. Antes disso, eu venho chamar você também para se inscrever no outro canal. Um canal que eu tenho. É o Tô Esperando no Senhor, Leandro Barros. Entra aí. Entra nesse canal, porque lá todo dia tem mensagem. Todo dia, meu irmão. Você que está aí querendo uma mensagem para saber o que faz nesse deserto, entra lá, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que você todo dia vai receber mensagem minha. Além das mensagens aqui do canal, que são mais completas. Amém? Agora sim. Cuide daquilo que Deus trouxer de volta para você. Cuide. Cuide daquilo que Deus te der. Mas que isso não seja a prioridade da sua vida. A prioridade seja o reino de Deus e a justiça. Vá fazer a obra. Vá se consagrar para ter intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, você não vai ter sabedoria para cuidar da sua família. Automaticamente entrará legalidades, brecha para Satanás acabar com a sua restituição, assim como foi com o rei Joás. O rei da Síria entrou ali e fez um estrago. Acabou com tudo. E no final ele perdeu a bênção. Então, se você não quer perder a bênção, continua orando. Continua buscando, não o seu casamento. Entregue isso na mão de Deus. Vai buscar intimidade com o Senhor, para que quando Deus restituir, você não entre numa idolatria. Aí sim, Deus vai ouvir o teu pedido, o mundo espiritual vai respeitar as suas orações e você vai estar genuinamente lutando pelo seu casamento. Porque a verdadeira luta é essa, não é você ficar fazendo campanha pelo casamento. Não, a verdadeira luta pela restituição é você buscar o Senhor com prioridade. Então continue lutando, continue buscando. Eu sou a favor de você continuar orando ao Senhor para que a sua família seja restituída, mas da forma correta. Então continue buscando, continue lutando, continue profetizando no mundo espiritual para a sua família ser restituída. Estou lutando por você. Lute pelo seu marido, pela sua mulher, mas lute em Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu amo vocês em Cristo.